Sejam bem-vindos ao Ponto Final especial, em modo de Liga Portugal Experience, inseridos no Thinking Football Summit, para falarmos com uma das lendas maiores do futebol português e que passou pelo futebol português com um grande impacto. Marcava de pé, marcava de cabeça de forma exímia, voava entre os centrais, teve direito a uma música e foi campeão no Porto e em Lisboa. Mário Jardel está aqui connosco. Mário, obrigado. Ou Super Mário. Podemos começar por aí, não é? Super Mário. É bom regressar? É ótimo. A história é maravilhosa aqui em Portugal. Cidadão português, 2 filhos, nascido aqui, uma casa amanhã, minha filha. E participar esse congresso, dessa área que é o futebol, uma paixão mundial, que eu tenho uma história muito bonita e aqui em Portugal, indiscutivelmente, é um país que eu me identifico, é como se fosse a minha segunda casa. Feliz por retornar, estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história. Mário, neste programa tentamos sempre recuar à cabeça das memórias dos nossos convidados. E começamos pelo final e com aquela despedida ainda inscrito no Rio Negro, mas foi na Bulgária que pendurou as chuteiras. Quando fez aquele último jogo, achava que podia ser o último jogo? Tinha na cabeça que podia ser o último jogo? Ou acreditava que ainda podia jogar mais? Acreditava que poderia jogar mais, mas o corpo já não respondia. A cabeça queria, mas o corpo não ia. Então, como é que se eu gera costumo isso, dizer que eu joguei futebol até o esporte. Depois foi só enganação. Mas como é que, quando tem agora a esta distância, tem essa percepção? Nessa altura, acredito que achava que podia continuar a ter um nível alto, como aquele que atingiu quando foi campeão do Podia, Sport. mas a oportunidade não aparecia em clube grande. Você sabe que quando você joga clube grande, a bola aparece mais. E você... Vou dar um exemplo. Você está no Beira-Mar. A bola chegava, eu fiz logo gol na primeira partida. Mas aí... O primeiro convidado que tivemos neste podcast foi um colega seu do Beira-Mar, que falou sobre a história de quando o treinador do Beira-Mar diz à equipa: nós vamos ter aqui o Mário Jardel, e o impacto que foi o Mário Jardel em Aveiro. Como é que foi essa realidade? Foi uma outra realidade. Como eu te falei, as portas se fecharam para os clubes grandes. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Toda a história foi impactante, maravilhosa, positiva. Os portugueses, eles lembram da fase Mário Jardel. Eles não dão oportunidade. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade, porque já pedi a oportunidade e não apareceu. Mas reagi, estou bem, isso que para mim importa. É um desabafo que você precisa escutar. Mas, Mário, tenho a noção que as pessoas olham para os seus números tão fortíssimos que foram no Porto e no Sporting de uma forma lendária. Sem dúvida. Eu percebo que está a desabafar. Sim, não desabafar não, é verdade. Faz tempo que eu falo isso, mas acho que é a primeira vez que eu estou falando. Sim. Né, ao público. Não é nenhuma mentira, né? É uma verdade. Sim, nem é uma tristeza. Nenhuma tristeza. Falo porque tem que falar, porque é verdade. Mas a história é impactante, o respeito nas ruas é maravilhoso, tanto do portista, como do benfiquista, como do sportinguista. Os 3 grandes. Pela história que eu fiz, as pessoas chegam e... Jardel, tu foi o melhor cabeceador da história, foste muito bem, para mim é único. Então, esse calor humano, esse carinho é muito bom. E a vida segue, a gente erra, a gente acerta. E graças a Deus eu acertei em mudar alguns destinos. E tal como nos golos, acertava sempre mais vezes do que falhava. Isso é indiscutível. As pessoas falam... que eu jogava muito. Eu falei, não, eu não jogava muito, eu fazia gol.
Quem jogava muito era Ronaldinho Gaúcho, Durovic, João Pinto. Eu estava ali para fazer o gol e era pago para isso. E fui muito bem sucedido, porque o trabalho me dá muito, o sucesso dá muito trabalho. Treinava muito para que esses gols aparecessem. Então não fiz sozinho, fiz no Vasco, no Grêmio, no Porto, no Galatasaray, no Sport. Conjunto, ninguém faz nada sozinho. Quando nos diz que depois do Sporting andou a enganar as pessoas, até quase consciencializar-se que era melhor terminar a carreira, quando terminou a carreira, pensou que ia ser... Costuma-se dizer muitas vezes que vocês deixam de ter amigos quando termina a carreira. Aconteceu comigo. E esse é o período mais difícil? Para mim, não. Não me estresso. Falavam, eu passei na pele. É assim a vida. Faz parte. Se você for fazer uma pesquisa, você fala que um empresário, quando tinha muito de contando, né? Quando não tinha muito dinheiro, quando eu estava bem, meus amigos tudo estavam perto de mim. Isso aconteceu comigo e aconteceu com muitos outros. Faz parte da vida. Mas achava que não, por exemplo, consigo, que isso não poderia acontecer? Em algum momento Não. Nunca pensou? Não. Agora, o respeito aonde eu chego, dos dirigentes, dos torcedores, é uma, a falta de oportunidade é outra. Então, existe o puxa-saco, né? Sim. Quem vem puxar o saco do gado e tal. Eu já estou acostumado, então não me estresso, eu levo de boa. Já passei por muitas coisas e peguei Maracanã lotado, San Siro, Bernabéu lotado e decidia. Não é isso que vai me afetar mais. Sim, e aquele San Siro lutado naquele impacto de Liga dos Campeões, que vamos falar já à frente naquela época do Futebol Clube do Porto. Deixe-me regressar ao seu início. No 0-0 temos que começou a carreira em 90, se calhar foi para trás. Bem antes. No Ferroviário, mas Não. foi no Ferroviário que começou? Ceará. Não? Ceará. Dentro de leite, infantil, juvenil, júnior, não fiquei no Ceará, fui pro Ferroviário. Quer dizer, fui pro Fortaleza. Por que é que foi jogar futebol? Porque eu sempre gostei, nunca gostei de estudar, nunca gostei de... Era futebol 24 horas. Apanhava muito porque chegava tarde, chegava tudo quebrado em casa, cabeça quebrada, cortado, dedo arrancado, um pedaço. Então, eu vivia futebol, acho que Deus, ele correspondeu tudo que eu fiz, todo o sacrifício, todo o trabalho. 4 autocarros para treinar todos os dias. Todos os dias. Ida e volta, 2 para ir, 2 para voltar. E costumo dizer que hoje, para você ver jogador vencer na vida como na década de 80, de 90, tá difícil, porque empresário, pais estão atrapalhando, estão... Mas os seus pais deixavam-no ir? Sim, deixavam. Não acreditavam muito, mas eu acreditava. E eu sou um homem realizado, eu conquistei tudo no mundo, sou conhecido no planeta aonde eu chego. E isso é gratificante, eu agradeço a Deus todos os dias por esse esforço, por esse reconhecimento. E as tristezas fazem parte do convívio social. É quase uma lesão que também se tem. E que vocês é uma lesão que tem que ser recuperada. É verdade, sempre. E em andamento. E essas, exato. Essas são as que não se veem. Quando é que vai para o Vasco da Gama? 91. 91. Cheguei em janeiro de 91 no Vasco, fui campeão juvenil. E logo 2 anos depois, campeão do mundo sub-20. 92, 93, 94, tricampeão profissional. Uhum. Quando o finado Denner morreu, uma semana antes eu entrei no lugar dele e fiz o gol do título, 2 gols do título contra o Fluminense. Deixa-me aproveitar que toca no Fernando Denner. Muita gente diz que ele podia ser o super... O Denner que estava a dizer... O Denner, sim, era. Que, muito melhor que Neymar, muito melhor que muita gente. Para esta gente que nem consegue ver vídeos sobre o Denner, como é que ele era? Privou com ele? Joguei com ele no Vasco. Infelizmente perdemos. Ele é um jogador que dispensa comentário. Ele saía do meio campo, driblando todo mundo, fazia o gol, era espetacular. Ia ser se não um dos melhores do mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele, conhecer ele, infelizmente perdemos. Seleção com Romário, Ronaldo. No banco da seleção, 2, 3 anos fiquei. Não tinha condição de jogar com eles, era banco. Mas estava ali, ali. Não havia nenhum Drulovic para lhe cruzar a bola, não é? Eu acho que... Eu escutei uma pessoa falar hoje aqui num evento que
eu fui um desperdício na seleção. Poderia ter sido o jogador mais utilizado na seleção. Até porque o esquema, né? Era dois, Romário e Ronaldo ficavam ali e não tinha um esquema. E quando entrava a bola também não aparecia. Eu tive poucas oportunidades. Mas acha que essas oportunidades foi mesmo por esse estilo de jogo que a seleção tinha? Sim. E muitas outras coisas externas, que tu sabe. Mas o meu sonho foi realizado. O Zagallo não ia com a sua cara. Não é nem o Zagallo, não. Fui artilheiro do Planeta em 2002 e não fui para a Copa. Com o Filipão. Coisas que não entende. Filipão. Que não dá para entender. Que foi meu treinador no Grêmio. Então, eu tenho um carinho, não guardo mágoa, falo com ele até hoje. E nunca falaram do assunto? Não. Tenho vontade de falar com ele, porque ele não me levou, mas... É uma espécie de elefante branco na sala. Qualquer outro país, eu iria para a Copa. E era titular. Olha, como é que vem parar ao Porto, depois daquela super época no Grêmio, em que, em Portugal, vem o Mário Jardel para o Futebol Clube do Porto e vai o Paulo Nunes para o Benfica? Na verdade, eu estava tudo certo com o Benfica já. Era o Gaspar Ramos, Paulo Tuori, treinador. Levou o Paulo Nunes e estava fechado comigo já. No dia que eu ia me apresentar, que eu ia viajar, um dia antes, o meu empresário Juan Figa, na época com o Gilmar Veloz, recebeu uma proposta melhor do Porto. Aí eu, sabe de uma coisa? Eu vou para lá. Era um salário melhor, o Porto tinha sido bicampeão. Mas nem por isso. O Benfica teve outra oportunidade com o Vivarinho, que me sacaneou, né? Mas em algum momento, nessa primeira chegada ao Porto, houve a hipótese do Benfica ter uma contraproposta ou o Mário disse logo, não, vou para o Porto então e está decidido? Foi uma proposta bem melhor, né? E uma jogada de mestre do Pinto da Costa. Tanto é que eu fui artilheiro 4 anos seguidos do Campeonato Português, perdi só o último, Fernando Santos. E foram anos estupendos. Pensava que ia ter o impacto que teve no futebol português logo quando chegou. O Mário tem as pessoas chegaram, gols. Como é que vai ser a sua adaptação? Aí eu disse, que adaptação? Lá no Brasil, o campo é com grama, tem uma bola. Não, mas é que os brasileiros se adaptam. Joga a bola na área que eu me adapto rápido. E foi assim. Eu estava no sítio certo, na hora certa. Criei um vínculo muito impactante que vai ficar para a história, né? E poucos vão fazer o que eu fiz aqui. Sou o melhor estrangeiro da história do futebol português. Verdade. Com gols e tal. Fiz muita coisa boa para o futebol português, liguei para muita gente. Isso é muito gratificante, sabe? Certo. O Mário abre um bocadinho. E essa época do Futebol Clube do Porto com a Liga dos Campeões, aquele jogo em Milão. San Siro. Estava no banco, eu ia jogar o titular. Fiquei com azia porque não entrei. Então, António Oliveira? Antônio Oliveira e Joaquim Teixeira. E porquê que o António Oliveira então deixou no banco? Estava perdendo de 2-1, se eu não me engano. E aí faltava 20 minutos, ele me chamou. Vai, entra lá e faz um gol. Eu falei, vou fazer 2. Nunca mais me esqueça, vou fazer 2. E não é que fiz os 2 gols. Aí dali, o jogo contra o Vitória de Setúbal, fiz gol também. A estreia do campeonato, né? Domingo se machucou. Mas eu ia brigar. Já cheguei lá na pré-temporada. O antes titular estava o Arthur e o Domingos. Cheguei na pré-temporada já, a bola pegava na canela, aí os gajos falavam, esse aí que veio pro Porto, estamos fodidos, estamos lixados. Aí ele me botou para jogar contra o resto, 45 minutos, o Antônio Oliveira, fiz 2 gols, ele pode sair, primeiro tempo. Aí foi assim, eu digo que o campo é igual, a bola é igual, e se quando você cai num time que a bola... time bom, que a bola aparece, você tem um finalizador igual o Jardel, isso facilita para todo mundo. E o Mário vinha desse hábito, o seu Grêmio tinha acabado de ganhar a Copa Libertadores e era um futebol muito ofensivo, portanto havia este encaixe, era o avançado perfeito, quase, por assim dizer.
para poder entrar também Fiquei numa mais equipa grande. perfeito na Europa. Comecei a fazer gols com o pé direito, com o pé esquerdo, de peito, de primeira, de letra, de costa, de canela. Faltou a bunda? Bunda não fiz de saco. Nasci para fazer gol. Sou abençoado. Diga-nos aqui qual era a sua estratégia que treinava para saltar daquela forma de cabeça e finalizar o Olha tempo que de isso salto. custa caro. Pois, acredito. Custa caro para falar Mas sabe o uma segredo. coisa? Não, mas sabe uma coisa? É que as pessoas podem ouvi-lo, mas fazer é difícil. E boa, vou falar então. Boa colocação. Me lixaste, vou falar. Quando a bola está ao lado direito ou lado esquerdo, e você tem um central aqui olhando para o lance e tem um Jardel aqui. Ele não consegue olhar para os dois. Consegue? Não. Tu tá olhando pro cara que vai cruzar para mim, tu tá me marcando. Quando tu olha para lá, eu já tô aqui, entendeu? Aí eu já tô. Lado esquerdo olhou, eu vou e volto. Aqui os dois passinhos para frente, para trás e finalizo. Então, Mas esse é o movimento. é um e movimento. depois lá em cima. E lá em cima, muito treino, muita finalização pós-treino. É que é preciso acertar muito bem o tempo de salto. Não, é preciso ter um dom. Deus me deu esse dom de cabecear, olhar, escolher o canto. Muita gente cabeceia com o olho fechado. Tanto é que eu fui considerado o melhor cabeçador do mundo da história. Muita gente fala isso, né, que nunca viu ninguém chutar com a cabeça. Feliz por ter me sacrificado, ter passado por todo esse processo, com algumas lombadas da vida, que faz parte da vida de todo mundo. E essa história ser artilheiro da América, artilheiro do mundo 2 vezes, Verdade. 4 bolas do mundo, artilheiro 2 vezes, artilheiro da Champions League, 2 chuteiras de ouro, o único brasileiro com 2 botas de ouro. Cara, é muito forte. É só gratidão mesmo. Como é que o Porto conseguiu segurá-lo 4 anos a fazer médias de 40 golos por época, sensivelmente, termina com 56 golos no Futebol Clube Porto? Como eu te falei, eu nasci para fazer gol. Não, mas Eu teve contrato, propostas. fiz contrato com o Porto 4 anos. Fui artilheiro e campeão assim que eu cheguei. Eu cheguei para o presidente e queria aumento. Ele não me deu aumento. O Pinto da Costa é muito inteligente, foi muito sábio. Eu vou te dar porcentagem, um pouquinho. Aí no outro ano me deu mais um pouquinho. De porcentagem. Quando fui vendido para o Galatasaray, eu tive uma porcentagem como se fosse o meu aumento. Então ele foi rato, né? Esperto, como sempre foi. Mas essa vantagem fez com que o Mário também não quisesse sair tão cedo, porque acredito que tivesse propostas. Era o artilheiro da Europa. Não, se ele me desse como me deu, não Sim. me deu aumento, mas me deu uma comissão da minha venda, o que eu tinha que fazer? Treinar mais. Em vez de eu lixar ele que me lixou, agora tu vai ter que... Para sair para melhor, claro. Inteligente. Sim, sim. Jogada de mestre. Sim, sim, porque aí faz com que... E eu fiz por onde? Quando eu fui vendido, eu estava com quase 20% do passe. da venda. Isso é... Mas eu investi em mim mesmo. Claro. O Mário pensava que ia encontrar o que encontrou no Galatasaray. Teve apenas 1 ano, mas é uma coisa louca o que os adeptos do Galatasaray têm. Eu estive agora no jogo do Young Boys, até comentei na Champions. Me decepcionei. O Galatasaray, horrível. Um jogo horrível. Uma torcida extraordinária. Eu não conseguia escutar. Tive que tapar o ouvido. Impressionante. Eu nunca vi a paixão que os turcos têm pelo futebol. Em especial as 3 grandes torcidas, né? Que é o Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş. Um ano, uma Supercopa, que foi o último título internacional do Galatasaray. Sim. Não fui campeão, mas fiz 35 gols. Vim para o esporte, fui artilheiro de novo da Europa. Mas o Mário no Galatasaray tem inclusive esse registro histórico de ser o último jogador a marcar um gol de ouro. Golden Goal da Exato. Supercopa, exatamente. É o jogo bons registros que eu tenho. Isso tem, sem sombra de dúvidas. É a única supertaça que é ganha por um clube turco, pela equipa do Galatasaray, inclusive. Eu estou aqui a abrir no 0-0 para ver completamente a ficha de jogo. O 0-0
tem aqui efetivamente tudo. E o Mário Jardel, 2-1 com... Real Madrid. O jogo acaba aos 103 minutos. O Mário marca primeiro de penalti, aos 41 minutos. Sim. Do primeiro tempo. Depois, Raul empatou. Também de penalti. Sim. E o Mário marca aos 103 minutos. Tinha o seu amigo Cláudio Tafarel na baliza. Continua a estar por lá, se não me engano. Está na seleção. Meu amigo, o Adi também. O Ocan é treinador do Galatasaray, que jogou comigo. Capone, que jogou comigo, está no Brasil. Então, tenho contato com alguns jogadores, não perdi totalmente. Aqui no Portugal, a gente tem um pouco de dificuldade de receber o retorno. Né? Tem uns contatos, mas as pessoas não respondem. Pois. Aquilo que eu falei, né? São os amigos. É isso, né? A gente tem que pensar na gente, claro, com a nossa família e ser feliz. Não pode se estressar. E isso, há um tempo atrás, estava me deixando... Piorava. Claro. Fazia mais besteira ainda, mas agora não. Estou com discernimento, paciência, serenidade. E não me afeta mais, claro, porque espiritualmente me preparei para isso. E falo com propriedade, com orgulho desse meu momento de estar voltando a estar em ambientes que eu merecia estar. E não estava por culpa minha agora. Está dando tudo certo, os portões se abrindo. Estou participando de muitas coisas interessantes no mundo, convites. E muita gratidão. O Mário teve esse jogo, teve essa temporada no Galatasaray. E porquê é que saiu? Porque o Vilarinho me fez uma proposta. Se fosse eleito, eu levaria o Jardel. Só que ele assinou o contrato primeiro comigo. E não cumpriu. E eu fui muito burro em ter caído na conversa do Veiga, do pessoal daquele empresário que eu estava. Mas ele, então, o Vilarinho... Ele me fez rescindir contrato com o Sport. Me fez rescindir com o Galatasaray contrato de 25 milhões. Para vir ganhar metade no Benfica. Não, no Benfica era mais. Sim, mas... Era mais, só que ele não cumpriu. O Vilarinho diz-me que era o Mário Jardel a bandeira eleitoral. E foi eleito. Desfez o acordo e eu fui ganhar metade no Sport do que eu ganhava no Galatasaray. Quem se ferrou foi eu, mas já então por outro lado eu tive o título. Mas o Mário desvinculou-se do Galatasaray por causa do compromisso que tinha com o Vilarinho e o Benfica. Hoje eu não faria isso nunca. Me arrependo muito. Estive no canal do Galatasaray falando que me arrependo de ter saído. Não faria novamente, porque mesmo saindo, você vê o amor quando chegou lá, a paixão. De repente ficou sem clube. Exato. Fiquei sem clube, ver o Olympique de Marseille e tudo. Mas consegui fechar de boca com o Porto, desci, e ninguém me quis, depois eu não entendi. Aí você sabe que eu vim para o esporte, né? E comecei uma nova batalha. E chegou ao Sporting mesmo em cima do fecho de mercado? Ou ali nos últimos dias? Foi. Cheguei e já estava a 4 rodadas. Já estava... Me estreiei contra o Leiria. Fiz gol de pênalti, aí começou a fazer gol de pênalti, comecei a emagrecer mais, comecei a conhecer meus companheiros. Não era muito difícil você... não. É difícil para alguns, né? Para mim era fácil fazer gol com o João Pinto, Quaresma, Cristiano Ronaldo, Nicolau, Mário Nicolau. Tinha um time encaixado. Diziam que quem tinha Jardel tinha título, e era verdade mesmo. E você há de concordar aqui. Você jogando num clube grande, a bola aparece muito mais. Então, sou um homem de sorte. E o Mário vinha com essa sequência, com 4 anos o Grêmio para trás, 4 anos do Porto, o Galatasaray, e depois o Sporting. E cria ali uma alma quase gêmea com o João Pinto. Sim. Ainda é o seu melhor companheiro de ataque? Sem dúvida nenhuma, o Drulovic. Eu imagino, Drulovic e João Pinto aí, eu fazia 80 gols. Era só meterem na área. Mas essa relação com o João Pinto ganhou ali uma força muito grande?
com Sim, o me dou título bem que com o o João Sporting Pedro, ganha? não falo muito com ele, né? Eu ando muito ocupado, mas um dia eu quero fazer uma visita a ele. Como eu te falei, eu estou me reaproximando aos poucos de eventos, de jogos importantes, por, por estar espiritualmente bem e fazendo o que tinha que fazer. Essa época do Sporting, qual é que foi para si o jogo mais marcante dessa época? Sem dúvida nenhuma, o jogo do Estado da Luz, Sim? 2-2. Então, porque é que ele teve esse impacto naquela Porque estava temporada? faltando 5 minutos e o Sport estava perdendo 2-0 e eu empatei. Eu fiz os 2 gols. Aquele pênalti que todo mundo disse que foi fantasma, mas não. Eu senti um toque assim do vento batendo nas minhas costas, eu me joguei para a piscina e o árbitro deu pênalti. Mas esse faz parte. O Jardel tinha uma aptidão muito grande a marcar contra o Benfica. Sim. Já Não era só com o Benfica, era com todos claro, os com clubes, todos os clubes, mas sim. quando você faz contra Benfica, contra Sport, contra Porto, você lembra mais, né? Ainda mais eu que fazia sempre. Então, e estava 4 anos já aqui no campeonato, seguido, né? Essa preocupação dos centrais eram constantes e é uma preocupação. Nem chegava e falava que ia conseguir marcar o Jardel. Não vai fazer gol. Não falava porque era difícil, eles sabiam. Então essa prepotência minha de dizer que amanhã vou fazer gol. Eu nunca fui jogador polêmico, sempre fui jogador quieto. No final faz as contas. Mas esse golo que marca, julga que é numa partida do campeonato, 2-1, em que recebe a bola no peito, está no Porto. Está no Porto contra o Benfica. Sim, foi 2-1. 2-1. Ganhamos o Estado da Luz. Estado da Luz, 2-1. Era o pré-domingo. Se não me engano, foi o Sérgio Conceição cruzou. Certo. É o Sérgio Conceição cruza. E eu peguei no peito. Eu fiz um gol muito parecido no Sport contra o Vitória de Setúbal. Verdade, também. Lindo. Aquele foi teve mais dificuldade, que a bola subiu mais e estava bem no meio, né, ali. Mas foi tão importante como o 2-2 do Estado da Luz, que foi contra o Vitória de Setúbal. E se a gente ganha, a gente ia passar o Natal líder. E estava faltando 1 minuto para acabar já. E, nossa, eu ia falar esse gol. O Sporting tinha sido campeão 2 anos antes, mas tinha estado muito tempo também sem ganhar para trás. Vocês sentiam a pressão de temos uma boa equipa, temos o Mário Jardel, um sustento de títulos, de que era ali uma oportunidade também muito boa para conseguirem ganhar? Nesse ano do Sporting, com o Bolónia treinador, o João Pinto, vocês sentiram que o campeonato estava no vosso caminho? Fugiu um pouco, né? A meio de dezembro, aquele jogo do Benfica, do Vitória de Setúbal, nós apertamos um pouquinho. Foi um pouquinho apertado de pontos, mas sentia que dava para ser campeão. Era passo a passo. Quando você vai fora, vence e não perde em casa, e dispara e mostra um bom futebol para o torcedor, para o treinador, o próprio jogador, quando está tudo encaixando, o jogador fica mais confiante. Então começa a pegar confiança. Chega um ponto que não, vai dar, vamos ser. A gente começa a acreditar. Time grande tem que ser assim. O Sport tem feito uma ótima, em 4 anos, 2 títulos. Fez um começo do campeonato, não muito. O jogo da taça perdeu para o Porto, né? Teve a revanche, ganhou agora pelo campeonato. Então vai ser um campeonato muito competitivo. E essa minha história no esporte foi diferente porque aconteceu o atrito do eu ir para o Porto, né? Certo. Descer no Porto, comprar um apartamento e não dar certo de ir para o esporte. E na 4ª rodada, 28 jogos, 29, fazer 42 gols no campeonato. E em 4 jogos o Otávio já foi mandado embora, porque eu comecei a estourar, a fazer gol, né? Então foi um tapa de luva. Que acontece muito no futebol. Exatamente. O Jardel foi tão impactante no futebol português ao ponto de, quando está no Porto, o Rui Veloso faz-lhe uma música. Sim. Não é? Meu amigo. Para o filme do Jaime, que ainda é muito escutada naturalmente. E quando está no Sporting,
é quase criada a regra que os jogadores não podem usar publicidade debaixo das camisolas. Por que será? Porque será? Porque o Jardel tinha, não é? Depois que eu comecei a ganhar um dinheirinho com publicidade, a federação cortou. Os caras, pô, o Jardel arrebentou com a gente, culpa foi dele. Não, eu dei um pontapé, eu saí na frente primeiro. Tem que ser pioneiro. Pois. Fui pioneiro, durante mas aquele período, a federação foi mais esperta e proibiu. Mas como é que isso surge? O Jardel pensou, ou as marcas pensaram, bem, podemos ter aqui uma boa oportunidade. O Jardel não levava amarelo, não é? Porque puxava a camisola para cima e aparecia a outra por baixo. Portanto, não tirava a camisola. E eu avançava. Infelizmente é uma coisa que eu não concordo, tirar a camisa, que ela quer vibrar, tira e bota a camisa. Não Claro. pode. Isso aí eu não concordo, mas eu tinha outra por baixo, né? Porque será? Será do Guaraná, será do João Pinto, a gente inventava ali. E cada gol era um valor. Sim. E já estávamos à espera para perceber o que é que dizia. Demorou um pouquinho, você ficava na por que será? Sim, exato. Mas depois encaixou. Foi, a gente começou, será pelo João Pinto, será pelo papai João Pinto, será pelo Nicolau, seremos campeões. E a história que chega Legal essa história, foi bem criativo do Guaraná. Sim. E aproveitar de facto uma marca fortíssima como era o Mário Jardel. Potência, exatamente. Naquela altura. Sai do Sporting para a Inglaterra. Fui para o Bolton. Bolton estava muito bem naquela altura. Bolton estava muito bem, de Diego Costa, Dior KF, Van Campos, Ibrahim Bar, Mário Jardel. Que equipa. Só que o treinador era empresário do Kevin Davis, do centro do avançado. E ele não jogava nunca. Eu ficava perguntando por quê. Cara, o treinador Kevin Valadares, que teve até foi preso. Sim, Sam Allardyce, sim. Era treinador, tá explicado por quê, né? Era meu treinador. Primeiro jogo, Manchester e Bolton. Aí tava primeiro tempo 3-0 e o Cristiano Ronaldo do meu lado assistindo. Ele disse, Cristiano, imagina se tá jogar, hein? Ele começou a rir. Ele foi pro Manchester, foi pro Bolton, então foi legal a história. Tive com o Cristiano também ano passado em Riad. Perguntou o que é que viesse fazer aqui. Eu falei, 20 vezes juvenil. Ele começou a rir. Me deu muito bem, ele me respeita, sabe da minha história. É um homem que poucas pessoas têm pouco acesso. Me recebeu com muito carinho. Isso que é humildade. E que me admira mais, que me deixa muito feliz, é me ajudar muitas pessoas que precisam. Sou embaixador de 3 instituições em Fortaleza, recado de cestas básicas todo mês. Quase meia tonelada de cesta básica. E vou e dou. Quando eu não posso mandar entregar, empresários ajudam. E isso é muito legal. Eu não vou levar nada dessa vida. Claro. O que eu puder ajudar para fazer. Só que eu tenho que me ajudar primeiro. E estou me ajudando. Me reservei de algumas coisas, mudei meus contatos. Tudo passa por uma assessoria. Então as coisas estão começando a abrir. Bem, exatamente. E entrar bem. E o importante é você estar bem espiritualmente, bem em casa com a família. E tem uma pessoa que é fundamental, que é a minha esposa, Sandra, que está 15 anos comigo na luta, me ajudando, ajustando, e graças a Deus está correndo tudo bem. Deixe-me lhe perguntar sobre esse período do Sporting, em que já falou aí do Quaresma e do Ronaldo. Foi difícil eles entrarem na equipa? Havia ali alguma resistência, apesar de haver muita gente fora? Como é que entra? Como é que entra? Mas havia muita gente fora. Não ia entrar no meu lugar. Pois, mas jogavam nas alas, sim. Não é? O Quaresma era titular junto com o João Pinto, né? Certo. O Cristiano e o Nicolau. Eu estava com uma boa reserva para suprir. Isso, o time não ganha, nós não ganhamos nada só. Tem que ter uma equipe. E o esporte tinha ali grandes jogadores do meio para frente. Pedro Barbosa, Pinto, Paulo Bento era o nosso trinco, treinador da seleção, então. Rui Jorge, André Cruz, Fibabi, César Prats, Nelson. Inesquecível esse time. Inesquecível. Quando estava a dizer que vai para o Bolton, eu estou aqui a abrir a equipa. Tinha lá o português, o Ricardo Vasté também, na sua Sim, o Vasté, o Moreninho, estava na base lá. Sim. O Ibrahim Ba, o GG Ococha, o Diogo KF, como estava a dizer. O Diogo Ococha era impressionante nos treinamentos, nos jogos. Ou seja, o Sr. Jardel está a dizer que andou a enganar as pessoas depois de ter saído do Sporting. Tem aqui uma equipa
que é uma equipa bastante apetechada de grande valor. O Ibrahim Ba, internacional francês, GG Okocha, o Dior Kaev também. Porque eu não joguei. Pois? Eu não joguei. Eu falo... Kevin Davis era o homem. O avançado. Kevin Davis. 27 anos. É. Ele tinha nessa altura Tem um pai que era o treinador. o Sam Allardyce. E não dava para fazer. Eu cheguei, please, help me 4 games. Chance, me deu a chance de 4 jogos. Nada. Eu fiz gol contra o Liverpool lá pela taça. Fiz gols no campeonato. Mário, e quando se perde essa oportunidade, perde-se também o ritmo. Perde o ritmo, perde a confiança. E a partir daí eu comecei tudo a ir lá para baixo. Exatamente, como você sabe da história, né? Com os problemas que eu tive de droga. Hoje completamente superados, estável. Ainda vai à Itália, vai à Argentina. News Old Boys. New Old Boys. Ancona não me pagou, por isso que eu fui embora. Mais um engano. Como quando eu saí do esporte, que não vi ali. No Ancona até joguei, estreiei contra o Milan lá. Saí do esporte, como eu te falei, eu não tive mais oportunidade, caí em times menores que a bola não chegava. Isso foi me desmotivando, me deixando para baixo e eu aceitando, em vez de reagir pelo mau momento. Só foram etapas que hoje aqui eu conto com orgulho para que isso não aconteça. Aquelas pessoas que querem vencer, tem que ter foco, independente do clube. Eu costumei jogar clube grandes, ganhar muitos títulos, então certo. Quando eu entrei na mão de baixo, em clubes pequenos, eu não jogava. Você acreditava quando veio, por exemplo, para o Beira-Mar, que com a mão quase do Augusto Inácio, que também o conhecia, Sim. que Apostou em mim, né? Que podia ser o dar uma nova volta? Sim. Pensei que ia conseguir ficar magrinho e tal. Primeiro jogo que fiz gol, já foi até transmitido pela Sport TV, me lembro, como se fosse hoje. E não foi, viu? Veio o Carvalhal depois, né? Um estádio enorme com pouca gente. Pouca gente. Mesmo assim, não fiz gol no Beira-Mar ali. Né? Até fiz uma aposta com o seu da Groupation, um grande amigo, vice-presidente do Beira-Mar. Naquela altura, que era o investidor que estava lá também. Da Groupation. Seu Cachide. Sim. Seu Cachide. Mário Eu disse para ele, se fosse ele me dava uma Cayenne nova, zerada. Ele me disse, né? Porque eu sabia que a bola, ele sabia que não ia acontecer, porque a bola ia chegar. Não chegava lá. Não chegava lá tanto como os outros chegavam. Sim, tinha que se correr muito ali. Mesmo assim, comecei a fazer na estreia gol, essas etapas aqui em Portugal. Depois do esporte... Foi ao Chipre, foi depois antes do de eu Beira-Mar. sair do esporte mesmo, naquele problema que eu tive com o Bolonha, que ele bateu na minha porta para voltar para treinar. E eu estava lixado, não abri nem a porta. Foram me buscar em Fortaleza, o Rodolfo Moura, pegar eu. Até hoje peço, quando eu estou com o Rodolfo Moura na clínica aqui, peço desculpa. Mas por que é que isso aconteceu, Mário? Porque eu não estava bem, eu estava naquele estado que vocês... Não queria. Não queria mesmo, uma depressão profunda. E não me esqueço do momento que eu tive a separação. Certo, tudo isso mexe. Fui para o mundo e continuei no mundo, então isso foi uma decepção. Mas eu tenho, nas minhas palestras, eu tenho que contar as histórias para que as pessoas não façam. A história foi fulminante, top. Cheguei no topo do futebol mundial. Isso é um orgulho para mim. Eu também me orgulho em falar as minhas fraquezas, os meus problemas, para que sirva de exemplo. Porque eu sou uma pessoa conhecida. Eu tenho que dar exemplo. Né? Não dei, mas eu vou dar exemplo contando. Certo. Mas acha que, por exemplo, nesta fase, é importante o jogador que ainda está a jogar perceber que às vezes precisa de pedir uma ajuda que não é de ninguém que esteja ao lado, mas de alguém que esteja completamente fora? Nem isso eu conseguia pedir. Mas hoje em dia acha que um jogador, imagina uma situação como o Mário Jardel viveu, vai ter o discernimento de pedir essa ajuda? Teria que ter pedido, não tinha pessoas de confiança perto no momento. Então isso me afundou mais ainda, me levou mais ainda para a depressão. E falo a verdade, eu não sou de estar mentindo para ninguém.
todo mundo me conhece, estive no Big Brother, fui a mesma pessoa, e saí muito bem visto pelas pessoas que me viram, me conheceram, vim realmente começar a abrir, né, uma nova imagem e consegui. Tanto é que Deus vem me abençoando com bastante coisas boas. Tem aparecido muitas coisas que eu queria que acontecesse há muito tempo. Vem acontecendo agora, Claro. pelo meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas. E isso é ótimo porque o Mário, há muita gente que diz que a última imagem é que fica e já percebemos que o Mário também não quer que as pessoas em Portugal tenham a sua última imagem como aquela passagem do Beira-Mar e eu acho que continuo a achar que tem muito por aquilo que viveu no Porto e no É impossível os Sporting. portugueses Sim. esquecer dos gols do Mário Foi uma Jardel. época, foi uma carreira espetacular, Mário. Foram 5 anos seguidos com a artilharia do Campeonato Português. É como se fosse no Brasil. 5 anos artilheiro do Campeonato Brasileiro, campeão. Olha, hoje, se eu fosse artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu era vendido por 200 milhões de euros. 60 gols, 55. Aqui, quanto é que valeria? Pessoas perguntam. Não se faz mais atacante como antigamente. Tá longe. Muito longe mesmo. Muito longe. É muita Instagram, muita publicidade. A tecnologia tem atrapalhado, como tem ajudado. Né? Obviamente. Hoje você não pode ir para a noite, sair para uma discoteca, porque tem Está lá toda a ele gente. sai lá. E quando o time está mal, piorou. Aí que quebram tudo mesmo. Acontecia isso no Porto? Não. O controle era muito rigoroso. Eu ia algumas vezes, muito raro, ia acompanhado, voltava, dormia. E no Sporting? No esporte, Era igual. Também. Muito pouco, saía muito pouco. No segundo ano que houve problema, aí desbundou tudo. Coisas da vida, serve de lição para as pessoas que estão me escutando. Não adianta você buscar o caminho errado, Pois porque não. só vai dar errado. Mário, quem é que merece o seu maior agradecimento da carreira? Deus, por ter me mudado, dado meu comportamento, minha fé, treinar, de ajoelhar todo dia, pedir a Deus o discernimento, a serenidade, de se desvincular dos caminhos tortos da vida, e eu tenho conseguido. E todos que participaram da minha história, tanto no Ceará, quando eu comecei, no Ferroviário, no Vasco, no Grêmio, Porto, Galatasaray, Sport, Seleção Brasileira, meu sonho é conseguir seleção. Então, eu sou um homem realizado. Posso contar tudo. Claro. Que passo, tudo que de bom e menos bom eu posso contar. Tenho uma história para contar. Fui procurado até por uma plataforma para fazer o meu documentário, mas não fechamos, porque tem história para contar. E é muita. E é muita mesmo. E bastidores tem muito para contar ainda. Pois. Mário, olha, no meio de tantos jogadores com quem jogou, nós gostávamos que o Mário pudesse escolher 11 da sua carreira e nos colocasse aí. Cara, é difícil, porque vou deixar um do lado de fora, vou deixar um outro. Vou Mas faz tentar, parte. eu vou tentar. Olha, o Sam Allardyce também o deixou de fora. Esse é a minha última opção de treinador. Já depois do Mário ser treinador. Portanto, Uma hora a casa cai, né? Tive aquele Óbvio. problema lá na seleção, né? é verdade. Enorme, um enorme problema. Então não estou falando besteira. Não. Por isso que eu não jogava. O cara treinador e empresário do atacante. Existe muitos no futebol. Pois existe. É o que existe mais. Vamos lá, Tafarel. Guarda-redes, Tafarel. Defesa direito. Arce. Arce. O Júlio Arce. Chiquiace, do Grêmio. Chiquiace, sim, Chiquiace. Vamos pôr aqui de zagueiro. Vai jogar com 2 ou com 3? Com 2. Com 2. Tá, Ou 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Com o Mário Jardel na frente. Ou vai escolher outro? Ixi, tanto zagueiro bom. Ricardo Pois. Rocha, Alexandre Torres, André Cruz, Jorge Costa, Aloysio.
Ah, seleção. Vamos botar à esquerda aqui. Roberto Carlos. Ah, isso não há melhor. É. Aí não há melhor. Pé canhão, cruzamento fantástico. Aqui eu vou botar Jorge Costa, Jorge Costa, o bicho. André Cruz. André Cruz. Boa dupla. Hã? Grande dupla de centrais. Esse nunca cruzou uma bola na minha cabeça, André Cruz. Bola parada, escanteio, Batia assim, espetáculo. Vamos Esse usar o aí- cabeça de área aqui. Um cabeça de área. Um trinco. Também tem muitos. Tem. Eu acho que no Porto. Apanhou o Doriva. Pai Doriva. Barroso. Mauro não faço- Silva na Mauro Silva. seleção. Sim. Dinho no Grêmio, os caras goiano. Botar aqui Paulo Bento. Uma Paulo classe. É muita gente, cara. Tem muita O gente. cara fica... Apertado. Yeah. Aí à frente, quem é que vai colocar? Vamos top fora é o Aço. Jorge Costa. André Cruz, Roberto Carlos, Paulo Bento. 4-3-3, né? Não vai pôr na mesma equipa o Paulinho Santos e o João Pinto. Podia dar problema nessa equipa. Eu ia botar o Paulo Santos, eu não vou botar não. Tá o Paulo Bento justamente por isso. João Pinto. Mas continuamos com o Paulo Bento em baixo. Paulo Bento. Paulo Bento. João Pinto. João Pinto. Ai. Rivaldo. Não, Ronaldinho Gaúcho. O rival também pode jogar um bocadinho mais à frente. Paulo Nunes. Paulo Nunes. João Pinto tá aqui, né? Certo? Tu vai acertar o último. Jardel. Tinha que estar. E esse aqui quem é? Rivaldo. Durovic. Ah, Drolovic tinha que ser, pois. Essa era de olhos fechados, essa do Drolovic. Acertou porque Ah, eu pois dei a não, dica. não estava atento. Dei a E dica. desta dica, Dei a desta- dica, completamente. dei a dica. Exato. Mário, obrigado. Este é o 11 ganhador, este 11 aqui. Mas é assim, quer Paulo Nunes, quer o Drolovic. Não Dá no podiam mesmo, pode ser aqui o João Pinto, eles Sim. flutuam aqui, dá. Certo. Porque Mas aqui- eles- nenhum só deles- esse aqui que não pode sair daqui. E nenhum deles podia rematar à baliza, só podiam cruzar. Por isso que eu botei. Não era? Olha, é um gosto mesmo falar com o Mário. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E obrigado que a todos que estiveram aqui todos, conosco. Fiquem na paz e Deus abençoe, força e fé para todos. Obrigado, Nada. Mário.